Bom dia, eu espero que se ouça bem. Família, na verdade, é uma logística um pouco diferente para nós, mas espero que todos consigam ouvir. Consigo ver daqui que estamos quase todos conectados, o que me dá muita alegria. Tivemos que fazer aqui uma improvisação na sala para que fosse possível eu partilhar esta mensagem no dia de hoje, ao mesmo tempo que tínhamos duas crianças a correr pela casa, assim que peço compreensão. Bom, vamos diretamente à palavra, porque é nela que temos que nutrir as nossas vidas, é nela que temos que realmente ir procurar resposta para tudo o que se está a passar atualmente. E eu gostava de vos convidar que pegassem as vossas Bíblias. Como podem ver, eu tenho aqui a minha. É uma das grandes vantagens de não estar a usar microfone, é que posso usar as minhas duas mãos para folhear a Bíblia, ainda que possa correr o risco de não se ouvir tão bem. De qualquer das formas, para a próxima semana já contamos melhorar aqui um pouco este estúdio improvisado. Então, família, eu pedia-vos que abrissem a Bíblia no livro de Números. Costuma ser um livro do qual não temos grande afinidade. Contudo, eu penso que esta mensagem vai ser muito útil para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, seja ela da nossa congregação ou alguém que nos está a ouvir pela primeira vez. Sei que uma das grandes vantagens da internet é que depois de ficar gravado em vivo, podemos difundir por todo o tipo de canais, redes sociais, seja o WhatsApp, o Instagram e qualquer rede. Assim que estão à vontade para partilhar isto para as vossas famílias. Então vamos ao capítulo 21 de Números. Números 21, no versículo 4, diz o seguinte. Eu vou ler a porção da Bíblia, o trecho do texto que vamos nos basear em toda a mensagem. Vou lê-lo de seguida e depois vamos expô-lo parte por parte para tentar extrair dele a melhor mensagem que podemos obter esta manhã. Então diz o seguinte, no versículo 4 de Números 21. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Diz o versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastídio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe-na numa haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Versículo 9 e último diz o seguinte: e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, família, penso que conhecemos bem esta passagem. Isto sucedeu quando o povo de Israel tinha sido liberto do Egito e estava a caminhar pelo deserto. Vamos então começar a partir todos os versículos, partir entre aspas, para que possamos extrair o melhor desta mensagem.
Eu peço-vos que vão acompanhando nas vossas Bíblias, está bem? Uma vez que não temos atualmente projetor, para que não percam nenhum conceito. Então, o versículo 1, o versículo 4, que é o primeiro, vou voltar a repetir, diz: Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E a verdade é que o povo se angustiou neste caminho porque era um caminho mais difícil do que aquilo que eles estavam à espera de encontrar. Diz a Bíblia que eles tentaram passar por esta terra, a terra de Edom, atravessá-la, porque o caminho seria mais rápido para chegar onde tinham que chegar. Contudo, não lhes foi permitido passagem por Edom. Eles não puderam passar por Edom e por essa razão tiveram que dar a volta e o caminho fez-se muito mais largo. Como eles estavam angustiados no caminho mais largo, que ainda que seja mais largo, mais difícil é o caminho de Deus, começaram a falar contra Deus e começaram a falar contra Moisés. Na verdade, família, se vocês já leram os livros de Moisés e o percurso no deserto, percebem que a queixa, a murmuração, era algo que era constante na boca deste povo que tinha sido liberto por Deus, que lhe tinha sido apontado o caminho para a salvação. Contudo, queixavam-se constantemente, murmuravam sempre. Homens e mulheres tinham o seu coração ainda no Egito. E é com isto que nós temos que ter cuidado quando já temos conhecimento do que é, de quem é o nosso Salvador, do caminho que Ele nos diz para percorrer, mas contudo o nosso coração ainda está lá atrás, ainda está no Egito, de onde fomos tirados. Queixavam-se e murmuravam contra Deus, porque o seu coração estava no Egito. O versículo 5 diz o seguinte: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Perguntavam. Pois aqui não há pão, não há água, a nossa alma tem fastídio deste pão tão vil. Por que é que nos fizeste sair do Egito? Perguntaram eles a Moisés. Para morrer? Ora, nós sabemos perfeitamente que eles não saíram do Egito para morrer. Quando Moisés foi ter com o faraó, a sua exigência foi a seguinte: deixa o meu povo ir para ir adorar ao Deus verdadeiro no deserto. Portanto, é claro que Deus não os estava a mandar para morrerem. Estava a mandar para percorrerem o caminho que tinham que percorrer, mas com o objetivo de o adorarem. Família, nos desertos que Deus nos leva para atravessarmos, o objetivo é que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Nós passamos pelo deserto para podermos adorar a Deus sem qualquer impureza. O descontentamento que eles tinham no seu coração era fundamentalmente pelas coisas que tinham deixado no Egito. As coisas materiais. A cebola, queixavam-se constantemente que a comida não era comparada com as cebolas do Egito, que não era comparado com a comida que lá tinham, que embora fossem escravos e não pudessem tomar as próprias decisões, estavam melhores escravos. E esta é uma realidade para o ser humano. O ser humano tem a tendência de querer ficar cómodo mesmo em situações desagradáveis, em situações em que não devíamos estar. A verdade é que com o tempo, por pior que seja a nossa situação, por pior que estejamos, por mais preso que estejamos, quanto mais tempo passar, mais cómodos ficamos. O famoso ditado que nos conseguimos adaptar a qualquer coisa, pois não nos deveríamos adaptar a situações onde não temos o Senhor. Eles diziam com frequência: arranjemos um novo líder e voltemos
para o Egito. E Moisés, quando eles murmuravam contra ele, quando murmuravam contra a autoridade que Deus escolheu, lembrem-se que o próprio Moisés foi o primeiro a dizer a Deus: Deus, escolhe outro, porque eu não tenho capacidade, não sei falar, não sei o que dizer, não vão acreditar em mim. Só que Deus escolheu Moisés. E o próprio Moisés dizia: por que é que murmuram contra mim, se não sou eu que estou por detrás disso? Por que é que murmuram contra mim? Falem com Deus. E a verdade é que o povo estava descontente com o próprio Deus. Havia nos corações deste povo, destes homens, destas mulheres, um desprezo profundo pelo espiritual. E porquê é que eu digo isto? Este desprezo é muito notório no que eles dizem nesta última frase. Eles dizem o seguinte: e a nossa alma tem fastídio deste pão tão vil. Ora, se vocês lerem bem o versículo, eles diziam que não tinham nem pão, nem água. De que pão então é que eles estavam a falar? Este pão era o pão que Deus fazia descer dos céus. Aquilo que a Bíblia chama do maná. Diz que as sementes eram do tamanho de sementes de girassol. Diz que nos lados diz que tem sabor a azeite fresco, noutros lados diz que tem sabor a mel. Eles diziam que não tinham pão, mas não era verdade. Eles tinham pão, um pão vindo do céu. E contudo, olha o que eles dizem a respeito deste pão. A nossa alma tem fastídio, já está farta, tem repugnância deste pão celestial, deste pão espiritual que o Senhor mandou dos céus. Se vocês lerem o Salmo 78, ele descreve bastante bem a situação que estamos a falar aqui da serpente e convido-vos a que o façam, porque faz de uma perspectiva muito mais esclarecedora. O Salmo 78 diz acerca deste pão espiritual, do pão do maná, da porção diária que Deus dava a cada um, a cada dia, diz que era o pão dos anjos. E sendo o pão dos anjos, vindo diretamente dos céus, sendo que é o mais espiritual, o mais puro que podia o homem ter tocado com a sua boca e ter engolido até ao seu ventre, eles ainda assim tinham a ousadia de dizer que tinham fastídio. Estes homens, estas mulheres, desprezavam com todo o seu coração aquilo que era espiritual. E assim como murmuraram contra o pão celestial, contra o pão espiritual, contra o maná, murmuraram também, anos mais tarde, contra Jesus Cristo. Jesus Cristo, que diz ele dele próprio: eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. E é aqui onde eu quero que nos comecemos todos os que estamos a ouvir, a identificar com estas mulheres, com estes homens, porque todos nós desprezávamos o espiritual. Desprezávamos tudo o que vinha de Deus. Desprezávamos o celestial, desprezávamos o pão, desprezávamos o Senhor Jesus Cristo e tínhamos repugnância quando nos falavam a respeito dele. Quando nos falavam que ele era o pão que descia dos céus. Porque se calhar se nos dissessem que ele era um homem importante, fluente na palavra, com um grande carisma, com um grande caráter, isso poderíamos aceitar. Agora que ele veio diretamente do céu para a terra, para nos alimentar espiritualmente, pois não conseguíamos aceitar isto. E hoje em dia, os homens ainda não conseguem aceitar que Jesus Cristo desceu à terra para a salvação de muitos. Diz em João 6:41. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu dos céus. Assim como os judeus murmuravam com Moisés, assim como os judeus murmuravam contra Deus quando Jesus estava em carne à sua frente, assim também,
continuam a murmurar contra Deus hoje. E nós, os gentios, também continuamos a murmurar contra Deus. Porque o nosso coração está voltado para as coisas deste mundo. Está voltado para as cebolas do Egito, para aquilo que fazíamos na escravatura, para os lugares que visitávamos, para os amigos com quem estávamos. E atenção, Deus não tem nada contra aquilo que é material em si. Porque se tu te lembrares da história do Egito, quando o povo saiu do Egito, o que é que eles levaram com ele? Diz a Bíblia que os egípcios lhe deram ouro. E eles levaram ouro. E tinham posses e mantimento para poder resistir no deserto. Eu não estou a dizer que todas as coisas materiais são erradas. O que eu estou a dizer é que o nosso coração tem que estar voltado para aquilo que é espiritual, para aquilo que vem do céu. Porque é impossível estarmos com Deus e amar as coisas deste mundo. Vamos então ao versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Perante o desprezo do homem para com Deus, foram enviadas serpentes. Estas serpentes, diz a Bíblia, que eram serpentes ardentes. E creio que aqui não tinha a ver com a cor da serpente, mas com o efeito ardente e letal que teria o seu veneno. O homem desprezou a Deus. E assim, todos nós atualmente desprezamos Deus. Desprezamos aquilo que Ele é. Desprezamos o seu Filho amado. E somos envenenados, e estamos envenenados pelo aquilo que Deus chama de pecado. E para aqueles que possam estar a ouvir este conceito pela primeira vez, o que é o pecado? Pecado é quando nós agimos contra Deus. É quando nós falhamos contra Deus. É quando devíamos fazer uma coisa e fazemos o oposto. É quando aquilo que Deus diz não nos agrada e não cumprimos. Portanto, todos estamos em pecado. Todos nós já mentimos. Todos nós já roubamos qualquer coisa. Todos nós já olhamos para a pessoa que não era a nossa esposa ou o nosso esposo com olhos de luxúria. Todos já desejamos ou cobiçamos alguma coisa de outro. Estamos infectados, família, por este pecado. E se calhar, como me passou a mim quando estudava este material, quando nós falamos em serpente, lembramos-nos quase de uma forma instantânea de quem é que introduziu o pecado no mundo. E foi Satanás. Satanás, o príncipe deste mundo, introduziu o pecado. E quando falamos em Satanás, lembramos da serpente. Atenção que, quando falo de pecado, tu podes estar a pensar, bom, eu nunca fiz grandes atrocidades, como outros estão a fazer. Eu nunca matei. Eu nunca roubei um banco. Eu faço obras da caridade. A respeito desse pecado, posso dizer que até pode parecer imperceptível. Como é imperceptível a mordidura de uma serpente, que apenas tem 2 buraquinhos fininhos. Esta manhã tinha na minha cama, não era uma serpente, mas era um mosquito que não me largava de forma nenhuma. E se olharem para a minha mão, está toda mordida. Pode parecer imperceptível. Aqueles 2 buracos, aqueles 2 orifícios, daqueles 2 dentes da serpente, podem não se ver. Mas posso dizer com toda a certeza que o veneno que entrou por esses 2 orifícios é letal, é completamente mortal e não passará despercebido. O pecado pode passar despercebido aos nossos olhos, mas o nosso corpo está a ser afetado por ele. A nossa vida é afetada pelo pecado. O pecado gera a morte. E a serpente, que fala aqui em Moisés, as várias serpentes ardentes, são também um sinónimo do pecado. São um sinónimo, como disse há pouco, do enganador,
Porque lembram-se que a serpente enganou a Eva. Se lerem Apocalipse também vão ver que a antiga serpente, que é o diabo, será condenada por 1000 anos. Podemos ver em 2 Coríntios 11:3. Diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Apocalipse 22, como vos comentava, diz o seguinte: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o arrumou por 1000 anos. E com respeito ao pecado que existia nos corações dos fariseus, que apesar de conhecerem a lei de Deus, apesar de afirmarem que estavam à espera do Messias, não o souberam reconhecer quando ele chegou. Vejam o que diz Mateus 3:7. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vieram ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. É o mesmo que dizer raça de serpentes. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, com isto, família, eu quero dizer: estas serpentes apareceram por causa do pecado. Estas serpentes são em tudo sinónimo do pecado que habita entre nós. Estranho que a Soraya veio aqui ter connosco. Ora, diz então no versículo 7 do Números 21. Como vos estava a dizer, as serpentes vêm pelo pecado. É certo que o pecado gera a morte. E como todos tínhamos esse veneno a correr pelas veias, pelo nosso sangue, estávamos completamente condenados. É neste ponto em que o povo se apercebe que estava condenado à morte, que reconhecem o seu pecado e pediram a Moisés que intercedesse pelas suas vidas. Diz o versículo 7. Por esse motivo, por isso, o povo veio a Moisés e disse-lhe: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Eu gostava que pudessem folhear a vossa Bíblia e ir até Salmos 106, 23. E esta parte é muito importante, porque eu creio que aqueles que já passámos por aqui, que já tomamos a plena consciência de que fomos mordidos pela serpente, de que os nossos corpos estavam cheios de veneno mortal e que obtivemos o perdão de Jesus Cristo, deveríamos ter a atitude, a valentia, a coragem que teve o Moisés. Por isso, eu quero que prestes bem atenção a este salmo, porque podes pensar: bom, eu já estou salvo da serpente. Está tudo bem para mim. Mas não é assim. Diz Salmos 106, 23. Por isso, disse que o destruiria. Se não houvesse Moisés, o seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. E isto é o que cada um de nós, que somos considerados seus filhos, pelo poder que nos é dado através de Jesus Cristo, devíamos fazer. Somos salvos, então devíamos pedir a Deus, pedir ao nosso Salvador, com lágrimas, com sofrimento, sofrendo pelos aqueles que estão na mesma condição que nós estávamos. Como Moisés fez, como fez o Samuel, o profeta Samuel, intercedeu pelo povo, como fez também Abraão, quando Ló estava naquela cidade de imundícia. A verdade, família,
é que os olhos de Deus varrem a terra à procura de alguém que esteja disposto a interceder. Eu posso-vos dizer que uma das coisas que temos visto com os nossos olhos e experimentado nas nossas casas, neste tempo de quarentena, neste tempo em que estamos obrigados a estar quietos, no tempo em que talvez muitas vozes se estejam a levantar nas ruas para dizer onde está a igreja agora, o que está a fazer a igreja agora, onde estão os filhos de Deus que disseram que confiavam no Senhor. Pois a igreja o que está a fazer é exatamente isto. Sentimos que há um chamado para os seus filhos, para intercederem pelas suas nações, para intercederem por estes que foram picados, por estes que estão cheios de venenos, para se colocarem na brecha, como falávamos esta manhã através dos nossos grupos que temos nas redes sociais. Onde estão os intercessores? A minha casa será chamada casa de oração. E posso dar fé que temos intercessores nas nossas casas. Porque nos temos levantado de madrugada para clamar, para interceder, para nos pôr na brecha, para dizer: por favor, Deus, tem misericórdia de Portugal. Tem misericórdia das nossas famílias. E por amor a nós, cessa toda esta calamidade que sabemos que vem pelo pecado. Sabemos que este mundo está infectado. Fosse pelo coronavírus, fosse por outra coisa qualquer, fosse pelos próprios dias, porque o nosso corpo é mortal, um dia não estaríamos aqui na Terra. Mas não podemos estar quietos. Temos que estar a interceder pelas pessoas. Devemos, como intercedia o Abraão, que foi chamado amigos de Deus. E nós também somos chamados amigos de Deus. Lembram-se quando ele falava com Deus e dizia: Deus, se houver pelo menos 20 justos, poupa esta cidade. O que é que Deus lhe disse? Não. Eu não poupo porque eu sou um Deus terrível, justo, e se só há 20, para mim não conta. Não. Deus disse: se houver 20, Abraão, eu pouparei. Se há 20, eu pouparei. Deus quer poupar a terra. E quando Abraão percebeu, bom, talvez não haja 20, começou a reduzir o número. E se houver 15, e se houver 10? E a resposta de Deus sempre foi: se houver, eu pouparei. Se houver, eu pouparei. Então, família, nós temos que ser como este Moisés, como este Abraão, e clamar para que Deus poupe as almas, para que cheguem ao arrependimento, para que possam, como nós lemos nesta palavra, ter tempo de olhar para a serpente e serem salvos. A verdade é que, quando o povo de Israel viu tantos mortos entre eles, aí sim se levantaram de madrugada para procurar Deus. E diz o Salmo 78, como vos estava a dizer há pouco: quando os matava, então o procuravam. E voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. O procuravam de madrugada. E é o que estamos a fazer. Quando vemos que estão a morrer muitos ao nosso redor. E não falo apenas isto pelo Covid ou coronavírus, que sim, esse é mais fácil de ver com os nossos olhos. Mas se não houvesse este vírus no ar, todos estariam a morrer. Igualmente. E como viam que morriam, e morriam muitos, diz a palavra de Deus, então buscavam a Deus de madrugada. Não pensem de nenhuma forma que Deus se alegra com tantas mortes. Como disse, a morte entra pelo pecado e está à vista atualmente de quem quer ver, de quem quer ouvir.
Posso partilhar com vocês que ontem à noite recebi a notícia de que morreu uma pessoa em Lisboa com o coronavírus e tinha 53 anos. Digo a idade porque ultimamente temos falado sempre de que estas coisas só acontecem aos velhos. Eu não sei se 53 anos para ti é velho, é descartável. Talvez se tenhas 20 possas pensar que é velho. Talvez se tiveres 50 possas pensar que não é velho. Ou se tiveres até 60 podes pensar que esta pessoa era nova. 53 anos. E faleceu ontem em Lisboa. E se tivéssemos aberto as notícias também veríamos que o primeiro bebê de 1 ano que morreu nos Estados Unidos faleceu ontem. Eu não sei se nos podemos segurar com firmeza aquilo que nos dizem as notícias, que só tocará aos mais débeis. Mas ainda assim, se pensarmos que só toca os mais débeis, como podes tu garantir que não és dos mais débeis? Como podes tu garantir que estás fortalecido? Ninguém tem garantias de nada, família. A única garantia que eu tenho é que Deus quer que todos procedam ao arrependimento. Deus não quer que ninguém morra e nós temos que ter muito cuidado, quando dizemos que tudo isto que está a acontecer atualmente no mundo está a acontecer por um juízo divino. Eu não digo que não o seja. Eu simplesmente não sei se assim é. O que eu vos quero dizer é, por favor, tenham cuidado quando dizem que isto é um juízo divino e o dizem com um sorriso na cara. E o dizem satisfeitos. Porque por vezes falamos da Bíblia e não há amor em nós. Por vezes dizemos com frequência, eu já sabia que isto ia acontecer. Está escrito. Ainda bem que é assim, dizemos alguns. Significa que Jesus vem. Isto é tudo verdade. Mas, por favor, corrijamos os nossos corações. Não o façamos com um sorriso na cara. Não o façamos satisfeitos com tanta morte, com tanta tristeza. Porque o nosso Deus não se alegra com a morte. Não se alegra com a tristeza. E posso testificar isto com a palavra de Deus. Se vocês forem a Lucas 19:41, vejam o que diz a respeito do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Jesus olhou para Jerusalém, que ainda estava bem, que não estava destruída, que não estava arruinada, que não havia mortos entre eles. E diz a Bíblia em Lucas 19:41 que Jesus olhou para a cidade e chorou. Chorou, teve compaixão daquilo que estava por acontecer. Não se alegrou. Não disse, eu sou mesmo justo, eles merecem todos morrer porque estão em pecado. Jesus chorou por aqueles que não o conheciam. Moisés chorou pelo povo que não se arrependia. Samuel se angustiou pelo povo. Abraão se angustiou pelo seu sobrinho Ló. Cuidado, família, quando usamos da palavra sem amor, sem compaixão. Aí não está o Espírito Santo a orar em nós. Jesus chora pelas almas que se perdem para sempre no inferno, porque estão a morrer sem conhecer a mensagem da salvação. E assim devem ser os nossos corações. Por isso estamos a levantar-nos de madrugada. Por isso não importa se dormes menos, se estás menos confortável, porque dói-te, como dói no coração do nosso Deus, que estejam muitos a perecer e a desaparecer desta terra. E se te perguntares como pode Deus então
permitir tantos mortos? Se é esse Deus amoroso, Fábio, de quem tu estás a falar, que tem compaixão? Eu digo-te que para Deus não há tempo. Para Deus não há limite de tempo. E como disse há pouco, seja através do Covid-19, ou chamado coronavírus, seja através de uma gripe normal, que também muitos se levantam a dizer, isto é uma gripe, é pior do que isto. Seja através da morte, como chamamos natural, que não é mais do que a falência de órgãos. Seja através do que for. Todos vamos morrer um dia. Como é possível, tendo esta informação, sabendo que o teu dia está para chegar, seja hoje, ou seja daqui a 2 anos, ou 10 anos, não te arrependas dos teus pecados? Como é que é possível, sabendo que não és eterno, não te arrependas dos pecados? É o que Deus pergunta. E Deus deu a solução a Moisés, família. Como nos deu a solução a nós. Isto é muito importante porque é nisto que se baseia a nossa fé. E a nossa fé é verdadeira. Diz o versículo 8. Estamos ainda em Números 21. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal. E aqui algumas das versões na Bíblia, em vez de dizerem metal, dirão de bronze, que é um metal. E pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. A serpente, família, levantada por Moisés, era o símbolo daquilo que viria a acontecer anos mais tarde. Era o símbolo de Jesus Cristo, que também foi pendurado num poste de madeira. E neste caso não importava há quanto tempo eles tivessem sido mordidos. Não importava há quanto tempo o veneno andasse a circular sobre as suas veias. Tivessem sido picados há muito tempo e tivessem cheios de pecado, ou fosse há pouco tempo, a cura era milagrosa. Assim que colocavam os seus olhos naquela serpente de metal, de bronze, colocada na haste, levantada por Moisés, eles curavam. Ficavam curados, milagrosamente, daquele veneno. E o que eu te quero dizer esta manhã é: não importa se só tens mais 7 dias de vida, se o veneno está a dar cabo de ti. Porque nós, família, podemos achar que podemos pecar livremente, que não há problema. Mas a verdade é que a transgressão traz morte. Isso danificará o nosso corpo em última instância. E nós só temos este corpo enquanto estamos aqui na Terra. Portanto, o convite esta manhã é: olha para cima. Olha para esta serpente de metal, de bronze. Olha para Cristo. Porque esta serpente levantada é a simbologia de Jesus Cristo. E viviam milagrosamente. De uma forma milagrosa, inexplicável. Quem olhasse para aquela serpente era curada do veneno. E esta analogia entre Cristo e a serpente de bronze, de metal, não é feita por mim. É feita pela própria Bíblia, pelo próprio Deus, quando diz no livro de João. E em João 3, todos nós conhecemos João 3,16. E é dos versículos que mais gostamos de citar. E não só citar, confiar nele. Hoje eu vou-vos convidar a que leiam um pouco antes. Em João 3,14, diz o seguinte: E Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem
seja levantado. Quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Assim era como ele era conhecido nos céus. Porque era santo e era filho de uma mulher virgem que concebeu pelo Santo Espírito. Diz o 15. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja curado do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ontem, quando estava a preparar este tema, pensava, bom, como vou dizer aos meus irmãos, à minha congregação, àqueles que me ouvem pela primeira vez, palavras como as que estão descritas no Salmo 78, quando diz, quando os matava, eles procuravam Deus. E como é que vou dizer isto? Ou como é que explico isto? De uma forma em que não pensem que Deus se alegra com a morte dos seres humanos. Pois a resposta está aqui. Ele enviou o Filho não para condenar o mundo. O mundo não podia ser condenado porque já está condenado. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós estamos a ir para o inferno pelo nosso pecado. Já estamos a caminhar. Já estamos na direção. Deus o que faz é intervir e tirar-nos desse caminho. Ele não veio condenar o mundo. Veio salvar o mundo. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E a grande maioria do povo, homens e mulheres, foi mordido pelas serpentes. A grande maioria, como dizia os versículos, muitos morreram entre eles. Já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê que olhando para esta serpente, que olhando para Cristo, será salvo, já está condenado. E quando eu li esta história, uma das perguntas que vem à minha cabeça, aqueles que já conhecemos a Bíblia e sabemos que Deus nos diz com clareza, não façam imagens, não adorem imagens, era o seguinte: porque é que Deus mandou fazer uma serpente? Isso não é idolatria? Isso não é algo contrário à sua palavra? A serpente não foi feita para ser adorada. De forma alguma. Deus nunca se contradiz. A serpente não foi feita para receber adoração. Quem devia receber adoração era Deus, no meio do deserto. Foi para isso que os libertaram. E por isso, anos mais tarde, conseguimos perceber isto com clareza. Quando houve um rei de Israel, que diz a Bíblia que não houve nenhum como ele, que destruiu todos os ídolos, inclusive esta serpente de bronze. Lemos em 2 de Reis 18:4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto àquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neutza. A serpente não devia ser adorada. E Israel caiu nesse erro. Por isso Deus quis corrigir esse facto. Por isso Deus mandou destruir aquela serpente. A serpente de metal em si não tem qualquer poder para salvar. E aqui quero abrir um parênteses para vos dizer que o crucifixo de Jesus Cristo
que tu possas ter na tua parede, ao teu pescoço, não tem qualquer poder para salvar. E para aqueles que já não usamos crucifixos, porque entendemos que é idolatria, a cruz, sem o Cristo pendurado, não tem poder para salvar. A Bíblia em si não tem poder para salvar. Não convertamos aquilo que Deus usa e disponibilizou em idolatria. A Bíblia não salva. Podes abrir a tua Bíblia, podes dormir agarrada com ela, mas não é isto que nos salva. O crucifixo não te salva. A cruz não te salva. A salvação só está em Jesus Cristo e na sua obra na cruz. No nosso coração não há nada que deva tomar este lugar. Nada. Nenhuma imagem, nenhum crucifixo, nenhum peixe cristão, nenhum símbolo se pode converter em nós, para nós, um amuleto da sorte ou de salvação. Não devemos carregar connosco algo com esperança que nos proteja de alguma coisa. Porque já carregamos o Espírito Santo cá dentro. É Ele que nos salva. É Jesus Cristo que nos salva. E aí surgiu uma outra pergunta. Porquê que Moisés não espetou simplesmente uma das serpentes mortas na sua haste, no pau de madeira? Era mais fácil do que mandar fazer uma serpente. E se calhar não nos induziria em erro e não pensaríamos que poderia ser idolatria. E não faria cair o povo anos mais tarde. A razão pela qual eu penso que Moisés fez uma serpente de metal e bronze, obviamente que a primeira razão é porque Deus o disse e ele assim o fez, mas porque, apesar daquela serpente ter uma aparência de serpente, ser semelhante às serpentes abrasadoras que mordiam o povo, a sua essência era diferente. A sua essência era distinta. Aquela serpente era de metal. Aquela serpente, como vos disse em algumas versões, era de bronze. E porquê que, para mim, é importante frisar o bronze? O bronze está com muita frequência ligado à noção de justiça. No templo havia, no altar, os seus chifres eram de bronze. E quando alguém queria pedir misericórdia, punha as mãos sobre aqueles chifres e pedia justiça. Diz que o Nosso Senhor voltará e terá os pés reluzentes, como bronze, como um metal reluzente. A verdade é que esta serpente, apesar de ter a aparência de uma serpente, a sua essência era totalmente distinta. E Cristo, Jesus Cristo, também tinha semelhança conosco, com a nossa carne. Contudo, a sua essência era totalmente distinta. Diz em Romanos 8:3: Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Cristo era semelhante a nós na carne. A serpente era semelhante às serpentes na aparência. E em 2 Coríntios 5:21 ainda diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, 2 Coríntios 5:21, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo tinha a nossa semelhança na carne, mas não tinha pecado. Não tinha a mesma essência que nós. Assim como esta serpente tinha a aparência de serpente, mas não tinha a mesma essência do pecado que transportavam as outras serpentes. Não tinha veneno em si mesma.
e ainda que os olhos olhassem e vissem uma serpente, e ainda que os olhos olhassem e vissem um homem morto na cruz, ali estava o Filho de Deus, o próprio Deus. A essência de Jesus Cristo não é a mesma que a nossa. Ele é bom, ele não conhece pecado, ele não é um transgressor. E como quem olhasse para a serpente seria salvo, quem olhar para Jesus Cristo hoje, se arrepender dos seus pecados, também será salvo. Olhem o que dizia Isaías com respeito a Jesus Cristo. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os ternos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para Cristo e sereis salvos. Não há outro. E levem os vossos olhos para o nosso socorro, para o socorro verdadeiro. Não há mais nada que nos possa salvar. Não há nada que nos possa salvar. A ciência, na melhor das hipóteses, a única coisa que pode fazer é adiar o dia da nossa morte, mas não nos pode salvar. Todos morreremos, como tenho afirmado várias vezes. E em relação a este vírus e a tudo o que se fala, os vários governos já disseram: não tenham esperança numa vacina para já. Não vem para já. Deus queira que venha. Deus queira que haja solução para travar o que está no ar. Mas Deus queira também que todas as circunstâncias e tudo o que estamos a passar sirva para que esta mensagem seja real nas nossas vidas e olhemos para Jesus Cristo. A ciência não nos pode ajudar contra este veneno, contra o pecado, contra esta morte que foi dita por Deus desde o início em Gênesis. Certamente morrerás. Certamente morrerás. E assim é. É curioso, família, que um dos símbolos durante muitos anos da igreja, da farmácia, da medicina. Aliás, hoje reparei esta manhã, a minha pasta de dentes tem esse mesmo símbolo em cima da pasta. Era uma serpente enrolada numa haste. Era uma serpente como era a de Moisés. E mais curioso ainda é que com o passar do tempo, cada vez se veja menos esse símbolo de uma serpente enrolada numa haste de madeira e cada vez mais se veja o símbolo nas farmácias de uma cruz. Até nestas pequenas coisas nós podemos ver como as coisas estão interligadas. E quão bom seria que passassem de simples símbolos e passassem novamente a crer nessa cruz. A crer que somos perdoados através daquilo que foi feito naquela cruz. Agora vemos com mais frequência a cruz em todas as farmácias. E deveríamos ver com mais clareza que a nossa resposta está em Deus para a salvação. Quão bom seria que esta manhã as pessoas que estão aí na vossa sala, que não conhecem do Senhor, até podem estar a ver outras coisas na Netflix, mas que possam ouvir da tua boca. Se não ouvem através do vídeo, quão bom seria que hoje olhasses para a cruz. Que hoje olhasses para Jesus Cristo e fosses salvo desse veneno que está no teu corpo. Vamos terminar com um par de versículos. Vamos à 1 de Coríntios 10, 9. Do 9 ao 11. Diz o seguinte: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Se vocês lerem o Salmo 78, como eu vos recomendo, vão ver que lá diz claramente:
o Senhor lhes deu a salvação e eles não quiseram. O Senhor lhes deu a redenção e eles não quiseram. E haverá sempre quem não queira. Mas da nossa parte, também haverá sempre quem fale sobre o assunto. Quem fale sobre a necessidade de te voltares para Deus hoje. Diz no versículo seguinte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E aqui está mais um versículo que reafirma que não é da vontade de Deus que as pessoas pereçam. É da vontade do destruidor, que se apoia no pecado, que se apoia na transgressão, para que isso aconteça. Para que morram muitos, mas sem Cristo. E depois morram outra vez, quando entrarem no inferno. Porque a respeito da morte, a Bíblia diz-nos algumas coisas. Diz-nos que não devíamos temer a morte. Que não devíamos temer homem algum. Devíamos sim temer a Deus, que tem o poder de enviar as nossas almas para o inferno. Diz ainda também no livro de Salmos, ainda que isto seja incompreensível para a mente humana, que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Diz o Paulo que a morte para ele seria um ganho, um lucro. Então Deus alegra-se com a morte, mas é dos santos. Daqueles que já o conhecem. Daqueles que ele tem a certeza que não morrerão eternamente e que estão salvos pela cruz de Cristo. E que já não há restos de veneno no nosso corpo. E que ainda que as cobras do pecado nos voltassem a morder, já não perderíamos a nossa vida. É aí que Deus se alegra. É quando os seus filhos finalmente vão ter com Ele. Por isso não te aflijas. Não te aflijas com tudo o que possas estar a ver com os teus olhos. Espera no Senhor, tranquilamente. Espera e vê que Ele é Deus. Ele protegerá os que tem que proteger, levará os seus mais amados e não te preocupes. Se tens a Cristo, não te preocupes. Se te arrependeste, não te preocupes. Se não é assim, devias estar muito preocupado. E no final desta pregação devias ajoelhar-te e pedir a Deus: Deus, eu me arrependo de dizer mal de ti, de não te reconhecer. Não sei se isto que este rapaz está a dizer é bem assim, mas se for, eu não quero essa possibilidade para a minha vida. Eu não quero morrer sem saber quem tu és. Sem ter a possibilidade de estar salvo. Continuamos, Coríntios 10, 11 diz: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas na palavra de Deus, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Estas palavras estão escritas para nos avisar nos últimos tempos, nos fins dos tempos, para não tentarmos mais a Cristo e ser salvos pela sua misericórdia. Não tentes mais a Cristo. Não esperes por mais nada. E este tempo de quarentena deve-nos levar a pensar muitas coisas. Vocês já repararam como a vida pode mudar num dia? Vocês já repararam que tinham planeado estudar e já não podem estudar? Tinham planeado sair para o estrangeiro, trabalhar no estrangeiro e foram obrigados a ficar no vosso país? Tinham planeado estudar no estrangeiro, edificar casas, construir casas e tudo para? Vocês já perceberam que a vida muda num ápice? Num segundo? Não tens tempo ilimitado. Não tens tempo ao teu dispor. Só Deus sabe os nossos dias. E o meu convite é que te arrependas hoje. Se calhar estavas demasiado ocupado porque tinhas que estudar. E por isso não oravas. Tinhas que trabalhar.
e por isso não oravas. E tu, que ainda tens a possibilidade de ir à rua e trabalhar e que por isso não oras e não clamas, não esperes ficar sem trabalho. Não esperes. Por favor, toma o passo de te humilhares perante Deus. Junta-te com a tua igreja e ora e clama pela manhã de madrugada. Deus tem misericórdia desta nação. Se há pelo menos 20 justos, poupa-os a todos. Porque esses 20 justos irão falar de ti. E eles irão conhecer da tua palavra. Depois da salvação, és imune a este veneno. És imune ao pecado. Basta recordares com frequência, todos os dias, aquilo que foi feito por ti na cruz. E quando te recordas, pede perdão a Deus pelo teu pecado. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos. Já vencemos tudo em Cristo. Não temos que ser escravos dos nossos pecados. Somos completamente livres, ainda que estejamos fechados por momentos nas nossas casas. E vamos fechar com esta ideia. Obviamente que eu não vos posso afirmar quando é que nos vamos poder reunir fisicamente. Nem eu, nem ninguém, neste preciso momento. Nem com 100% de certeza eu poderia dizer que nos vamos poder voltar a reunir. Porque não sabemos. É possível que as regras mudem um pouco daqui para a frente. É apenas uma possibilidade. Não é para assustar ninguém. Por outro lado, se pudermos reunir-nos, sair de quarentena e voltar a ter uma vida normal, devíamos estar mais acesos do fogo do Espírito. Eu creio que este tempo é semelhante ao tempo em que o Senhor disse à sua igreja: esperem em Jerusalém. E foi derramado um Espírito, o Espírito Santo, sobre a vida da igreja. E foi possível converterem-se 3.000, 5.000, porque o Espírito Santo habitava neles. Eu creio que é um tempo para esperarmos em Deus, orarmos, sermos cheios do Espírito Santo. E se a janela se abre para irmos lá fora, poder falar de Deus com o poder com o qual nunca fizemos até o dia de hoje. O poder do Espírito Santo. E quero que fiquem com estes versículos. Lucas 10, 19. Diz Jesus: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 16, 18, e é o último versículo desta manhã. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isto é a respeito daqueles que já foram curados do veneno. E porão as mãos nos enfermos e eles curarão. E a igreja pode ser revestida do Espírito Santo. E os meus olhos já viram o que é colocarem a mão sobre seres humanos e eles voltarem à vida. Com a minha filha aconteceu, sei de outros testemunhos que aconteceu. Vamos ter que orar por muita gente com a sabedoria do Espírito Santo. E oraremos para que sejam curados. E serão curados. Conforme a fé de cada um. Porque a palavra de Deus o diz. Que poderemos curar enfermos. Então, família, eu vou-vos convidar a que possamos orar. E vou pôr aquela música
com o qual oramos de manhã, que é, vou-vos dizer o nome, para também se quiserem por aí. Pongo mis ojos em Jesus. Ponho os meus olhos em Jesus. E o meu desejo é que todos o possamos fazer hoje. Colocar os nossos olhos em Cristo. Con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Con mis ojos a Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable, Santo, toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. glorioso Salvador da minha alma, das nossas vidas. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte, Quero contemplarte y ser más como tú. Pai, hoje como a tua igreja, os teus filhos, as igrejas que se reúnem nas suas casas, clamamos, como Moisés fez, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia do povo. Tem misericórdia de todos estes que foram mordidos por serpentes, que ainda não se deram conta de que estão cheios de veneno, porque não veem a ferida, porque são apenas 2 orifícios, porque acham que não é nada, porque acham que não estão doentes o suficiente para ir ao Salvador, para olhar para o céu. Oh Pai, nós estamos a colocar na brecha, intercedendo pelas nossas famílias, pelos descrentes na Tua Palavra, Senhor, pelos aqueles que acreditam e confiam nos seus carros, nos seus cavalos, nas suas empresas. Oh Pai, na força do seu braço, porque dizem para si próprios: eu me engrandeci, eu edifiquei este negócio, eu posso, eu consigo, eu sei. Oh Pai, quão enganados estão, miseráveis, pobres, nus. Tu nos aconselhas que vamos a Ti e pedimos misericórdia e compremos de Ti ouro e prata espirituais e que nos alimentemos da Tua Palavra a cada dia.
Pai, eu esta manhã me ponho perante a tua presença para te pedir perdão pelos aqueles que já te conhecem. Já te conhecemos. Fomos salvos por olhar para ti, por nos arrependermos, mas não estamos a interceder por outros. E a nossa atitude é uma atitude semelhante àquela que foi daquele leproso, daqueles 9 leprosos, curados por ti. Nunca voltaram para te agradecer. Nunca voltaram para te dar glória. Nunca voltaram para te obedecer, Senhor. Eu te peço perdão por esses. Esses que também estão nas nossas congregações. Que não clamam por outros. Que não intercedem por outros. Que não lhes dói a mortandade que estamos a assistir. Que não lhes dói as mortes eternas das almas perdidas. Que dizem que lhes dói. Que afirmam que lhes dói. Assim como fizeste em Jerusalém. Derramavas as tuas lágrimas. E talvez os seus discípulos não entendessem. Porque viam uma cidade erguida. Uma cidade inteira. Onde não havia mortes. Onde não havia destruição. Onde não havia desolação. Mas quando chegou a destruição. Quando chegou a morte. Todos puderam entender as tuas lágrimas. A tua dor. O teu sofrimento, Jesus. Pelas almas perdidas. E esta manhã, os nossos olhos também estão a ver, Senhor, o desespero do ser humano. Oh, Pai, quão frios nos tornamos por analisar estas coisas como se fossem números. Com que leviandade e leveza dizemos: este vírus não é tão preocupante. A gripe leva mais almas. Para Deus uma alma importa. Seja pela gripe, seja pelos vírus, seja por acidentes de viação, seja pelo consumo de drogas, seja pelo consumo de álcool. A Deus tudo importa. E a ti também te devia importar. Se é que Deus habita em ti, se é que o amor de Deus te constrange, se é que amas os outros como Deus diz que devemos amar. Oh hipócrita, falas de um amor que não conheces, falas de um amor que não experimentas, da tua boca só sai amargura, só sai fel. Onde está Cristo no teu coração? E assim é, esta leve tribulação não se compara em nenhuma circunstância à glória que está por vir. Os nossos olhos estão colocados em Ti, Deus. Em Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu te peço por aqueles que necessitam de Te reconhecer. Traz arrependimento aos seus corações. Possam voltar para Ti hoje, Senhor. Hoje. O tempo é agora. Amém e amém. Amém, família. Dou para terminado a pregação. Foi um prazer saber que estão deste lado. Poder ver-vos desde aqui. Pelo menos as vossas fotografias. Tá bem? Se puderem, tirem fotos nas vossas casas. Mandem-nos fotografias. Para nós, de verdade,
é uma alegria cada vez que vos vemos, cada vez que vemos a entrega, que estamos realmente no mesmo sentir. É importante usufruirmos destas tecnologias hoje em dia, porque faz toda a diferença ver-nos, nem que seja digitalmente. Sei que muitos têm saudades dos toques e dos abraços. Neste momento não é possível, assim que vos convido a que aqueles que têm curso do Conecta-te e aquelas coisas todas que já estão preparadas possam ir almoçar tranquilos para depois recomeçarmos o nosso curso que será dado pela Soraya. Está bem? Tenham um bom dia, Deus vos abençoe muito e espero que esta palavra tenha chegado aos vossos corações. Qualquer coisa, vamos comunicando. Um abraço.